Boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite, Dr. Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. E parabéns para você e para nós, né? Para a TV também, por nós estarmos dando início a essa terceira temporada do nosso programa. E então estou hoje aqui também pronto para darmos continuidade aos nossos pensamentos ao Sistema Grisa e tudo que tem a ver com isso. Ok, Dr. Pedro, vamos falar então hoje sobre o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, né? Do qual o senhor é o fundador e principal coordenador. Bem, nós temos o Sistema Grisa é o conjunto de ideias que formam o conteúdo teórico do Sistema Grisa em relação ao ser humano e a tudo que envolve o ser humano. E temos o IPAP, como é conhecido há muito tempo, e que é o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, que agora chama-se, num novo nome, de Instituto Grisa. Então, esse instituto, que foi fundado ainda em 1984, oficialmente, mas já existia antes disso, porque antes disso começamos a divulgar os conteúdos daquilo que deveria ser o Sistema Grisa, e percebemos que todo mundo aplaudia e gostava do que a gente ensinava, e muitos me davam o retorno de que Grisa, o seu curso me ajudou muito. Minha mãe saiu do seu curso outra pessoa. E depois vinham as informações sobre os livros, sobre os CDs, na época até era fita cassete, né? Nos anos 80 ainda. Então, a partir daí, nós fomos aprofundando, e aí nós criamos o Instituto em 84, como instituição de ensino, pesquisa, ensino e terapia. Na época, nós tínhamos um foco mais amplo nas terapias, nós estudávamos as terapias alternativas, mas depois nós fomos aprofundando os conhecimentos em relação à parapsicologia também no aspecto terapêutico, e hoje nós temos esses três itens do conhecimento humano: pesquisa, ensino e terapia, tudo dentro da ótica do Sistema Grisa. E os outros, terapias alternativas, nós percebemos que não seria possível desenvolver profundamente tudo. Então eu digo que é melhor saber uma coisa profundamente do que pipocar em muitas informações. Ou querer abranger muito e não faz nada de forma significativa. E eu considero hoje que realmente valeu a pena a gente ter criado o IPAP como instituição e termos aí o aprofundamento dos conhecimentos a partir da parapsicologia. Aprofundamos conhecimentos relativos ao ser humano, especialmente na parte interior do ser humano, que eu costumo dizer que nós, parapsicólogos do Sistema Grisa, nós estudamos as essências e não as aparências. As aparências são importantes, mas o nosso foco principal são as essências. E as essências não mudam nunca. Eu costumo até dizer que daqui a 2.000 anos, ou 2 milhões de anos, se o universo permanecer funcionando como funciona, o sistema solar continuar funcionando como funciona, a lei da gravidade funcionará do mesmo jeito, ela não vai mudar. Então, assim também, a lei da gravidade é imperceptível aos nossos sentidos. Por isso ela faz parte da essência do universo. E então, também nesse sentido, o IPAP foi criado, e aí depois nós acabamos expandindo o IPAP. A primeira sede nova do IPAP fora de Florianópolis aconteceu em Blumenau. Mas lá em Blumenau nós tínhamos o César, que coordenava, o nosso filho, César Antônio Grisa, que coordenava a nossa extensão para Blumenau, e ele promovia cursos intensivos e fazia vendas na nossa loja. E depois nós percebemos que o César porque o César ficou lá porque ele foi lá para estudar. Só que depois ele muda o foco dos seus conhecimentos e ele vai estudar em Itajaí. E vai estudar psicologia e não mais o que era o seu interesse primeiro, e que era sobre sobre informática, né?
Então, a partir daí, nós ficamos concentrados em Florianópolis, porque eu queria também me aprofundar mais no mundo das pesquisas, e daí, em 1995, nós criamos o curso, conhecido até hoje como CAOP, Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Parapsicológica, que já voltava à ótica da terapia, mas para a terapia parapsicológica mesmo. E prestar uma homenagem aqui a duas pessoas importantes do Brasil, que me abriram os caminhos na área terapêutica. Primeiro, Frei Albino Aresi, o capuchinho, que ele foi o primeiro a perceber que a parapsicologia podia também desenvolver seus conhecimentos no campo terapêutico. E depois, a irmã Maria Luísa Zanqueta, de Porto Alegre, que, partindo dos conhecimentos do Albino Aresi, ela vai aprofundar isso e ela escreve um livro. O Albino Aresi tem vários livros, mas a Zanqueta escreve um livro que vai ser fundamental nas pesquisas do IPAP, que é Ancestrais. Esse Ancestrais mostra que nós podemos acessar memórias das pessoas vinda dos antepassados. Aí vão mudar o foco dos nossos conhecimentos sobre o ser humano, diferente inclusive de outras instituições que buscam conhecimento do ser humano por outros caminhos. E aí então fomos perceber que aquilo, resumido, bem resumidamente, que aquilo que muitas vezes é apresentado como terapia de vida passada, eu fui um dos introdutores da terapia de vidas passadas, no sul do país especialmente, eu digo, mas que estudei com os mestres desse assunto que trouxeram o assunto da Inglaterra para Curitiba, onde eu atuava na época na Fundação Espírita, e daí em diante eu, graças aos estudos dos médicos da Marinha aqui de Florianópolis, eu fui aprofundando mais o lado biológico também, mas depois o lado mental, e aí a gente pôde perceber que o que a pessoa lembra não é das vidas passadas. O que a pessoa lembra é da vida dos antepassados. E quem dá caminhos muito claros nesse sentido chama-se Maria Luísa Zanqueta, especialmente com seu livro Ancestrais. Desde o início o IPAP já fazia cursos de formação, doutor Pedro, ou no início começou só com as pesquisas? Como foi esse primeiro tijolo? Desde o início nós tínhamos os 3 focos: terapia, ensino aliás, pesquisa, ensino e terapia. Só que aí no início nós só ministramos cursos de curta duração, chamados cursos livres, né? Absolutamente livres, né? Então, porque inclusive o MEC, há um tempo antes, em 1979, havia emitido um parecer, não sei se era um parecer ou se foi a parte da estrutura do ensino nacional, que dava oportunidade a se desenvolver nas instituições de ensino superior e outras, a possibilidade de se formar novos profissionais, abordando temas que não era ainda do conhecimento em geral e também não faziam parte ainda dos currículos das universidades. Então aí surgiu também lá em Curitiba a Faculdade Espírita, com os 2 cursos que eu ajudei a coordenar e fundar e implantar, que era de Yoga e de Parapsicologia. Embora tivéssemos outros também de especialização, mas em nível de ensino livre, homeopatia, acupuntura e hipnose. Então aí foi quando eu me aprofundei mais nesses campos e que vamos depois sintetizar, somar, qualificar, aprofundar no IPAP durante os anos. Mas desde o começo nós abordávamos os 3 focos: pesquisa, ensino e terapia, porque o meu objetivo sempre foi ajudar as pessoas. Eu costumo até dizer que eu fui estudar para padre, mas eu fui estudar para padre por quê? Porque eu queria encontrar um jeito de ajudar as pessoas, especialmente as pessoas de menor conhecimento, que eram da minha terra e que eram pessoas relativamente pobres ou mais que pobres, tinham falta de conhecimento. Então aí eu disse que para mim naquele momento que eu era muito católico, era filho de família muito católica,
eu achei que a melhor coisa que eu podia fazer para as pessoas era ajudar a evitar que elas fossem para o inferno. Então eu fui estudar para padre para isso, para levar as almas para o céu. E a partir daí, então, eu sempre me voltei para entender o ser humano, para poder ajudá-lo, para poder aprofundar os conhecimentos em relação a isso. E eu digo, todos os meus livros refletem isso, tanto que continuamente eu recebo não só informações sobre o programa, que foi muito bom ver aquele programa seu, mas também de ter lido os meus livros. Digo os nossos livros, porque hoje dentro do IPAP tem mais autores ainda do que eu. Então, nesse sentido, os nossos livros dentro do Sistema Grisa, e particularmente os meus, eu digo, eles visam ajudar as pessoas a se ajudarem, conhecer-se para aperfeiçoar-se. E aí eu costumo dizer que o caminho traçado foi começar estudando o ser humano consciente e subconsciente, diferenciando do consciente, pré-consciente e inconsciente do Freud. Eu costumo dizer que esses três níveis de consciência do Freud e depois da própria psicologia, consciente, subconsciente e inconsciente, essa é uma visão filosófica, mas eu buscava uma visão científica. Então adotei os dois termos que são próprios da ciência cristã americana dos Estados Unidos, que é consciente e subconsciente, incluindo nesse subconsciente também o inconsciente do Freud e até o inconsciente coletivo do próprio Carl Gustav Jung. Então isso tudo foi muito importante para mim, para o IPAP, para as pessoas que frequentam o Instituto, para as pessoas que acompanham as nossas atividades, inclusive agora o programa Grisa TV, Um Olhar Pangrisiano, na sua 3ª temporada. Perfeito. Vamos então fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós já voltamos com mais Grisa TV, Um Olhar Pangrisiano. Estamos de volta com o programa Grisa TV, Um Olhar Pangrisiano. Dr. Pedro, queria que o senhor falasse um pouquinho então para a gente agora, quando que deixou de ser somente IPAP para se chamar IPAP e Sistema Grisa? Por que do Sistema Grisa? Veja, porque os estudos que foram desenvolvidos pelo IPAP durante 10 anos, era, como eu já te falei, era pesquisa, ensino e terapia. Completando 10 anos do IPAP, nós fizemos uma grande comemoração. E aí, na ocasião, fizemos 2 lançamentos. O lançamento do curso de aperfeiçoamento e orientação parapsicológica, o CAOP, que hoje também é CEOP, e que também é CAOPP, que então são os 3 níveis de ensino que nós temos no nosso curso. Parapsicologia social, que é orientação parapsicológica social, que é do 1º ano. Orientação parapsicológica pessoal? Não. Institucional, depois, institucional, né? Que é do 2º ano,
que fala da família e companhia. E no terceiro ano, que é o de terapia, tendo foco na hipnose, que é APP, como que é? KOPP, de orientação parapsicológica pessoal. Que daí é onde forma o terapeuta do sistema Grisa, que utiliza o conjunto de conhecimentos que o senhor desenvolveu ao longo desses anos. Isso. Repete a pergunta, Douglas. Queria saber quando que deixou de ser somente IPAP e passou a se chamar IPAP Sistema Grisa. E por que então, dessa nessa designação? data da comemoração dos 10 anos, os meus colegas, especialmente o Frei Alvadir Pedro Marventini, insistiam que os conhecimentos de IPAP tinham que dar continuidade, tinham que se aprofundar. Mas, acima de tudo, nós tínhamos que dar uma marca para o nosso trabalho, com uma marca diferenciando dos outros estudos de parapsicologia, e especialmente os focos de estudos. Então, aí surge o IPAP Sistema Grisa, que foi que o título do sistema é Sistema Científico Independente de Pesquisa, Análise e Orientação Parapsicológica, Dr. Pedro Antônio Grisa. Como isso não é um nome, é um discurso, então nós pegamos a primeira palavra, sistema, e a última, Grisa, e ficou isso como representando o conjunto de conhecimentos do sistema Grisa. Perfeito. Doutor Pedro, hoje em dia, como se ampliam as pesquisas do IPAP? Bem, atualmente, veja, as pesquisas continuam no mesmo ritmo. Entender o ser humano mais profundamente, mas entender o ser humano para poder ajudá-lo, para poder qualificar a vida humana, para poder qualificar a vida do ser humano nesse planeta e até por isso dar nossa contribuição para salvar o planeta. Até eu costumo disse num dos últimos simpósios nacionais de parapsicologia que aconteceu em Curitiba, há 3 anos atrás, que, na verdade, o tempo que está expresso em praticamente todos os livros sagrados de todas as religiões, mas especialmente na Bíblia cristã, que que fala, que vem da Torá dos judeus, que Deus cria o universo, o mundo, e diz para o ser humano, vai, ide, multiplicai-vos e povoai a terra. Essa informação está presente. Essa época de povoar a terra acabou, porque hoje já tem pessoas demais nesse planeta, especialmente se fossem pessoas, tudo bem, mas é que a maioria das pessoas hoje são mais bichos selvagens e se apresentam em volta do planeta como gafanhotos que destroem as florestas e não plantam um lugar. E ainda bem que agora já está vendo todo o movimento, percebendo que se fosse na direção que estava indo, e tem gente teimosa que ainda continua lá na Amazônia destruindo, daqui a pouco o sul e sudeste vão ser destruídos pelas secas, porque a água que é produzida na Amazônia não fica só na Amazônia, ela é transportada pelos rios de nuvens, os rios voadores, para o sul e sudeste, e aqui não chove se a Amazônia não nos fornecer umidade, não nos fornecer os rios voadores. Então, tudo isso põe em ameaça o próprio planeta. Então, para tudo isso, nós queremos dar nossa contribuição, não só para ajudar o ser humano a ser melhor e construir uma espécie humana mais feliz, mas dar nossa contribuição para a sobrevivência e a qualidade de todos os seres vivos. Então, agora, chegou a época de qualificarmos o ser humano. Chega de achar que o ser humano tem que ainda conquistar a Terra. A Terra já foi conquistada até demais. O que nós precisamos agora é qualificar o ser humano. E o que acontece? Como temos seres da antiga espécie, dos antigos seres humanos, que eu digo que vem lá da ideia do Homo sapiens, na verdade está superada. Por quê? E até muitas óticas novas estão surgindo. Porque se tinha as pessoas demais no planeta, são encontradas 3 maneiras para você, a natureza busca 3 maneiras para qualificar o ser humano. Primeiro, vamos conhecer os estéreis, para reduzir a multiplicação dos seres humanos no planeta. Já tem gente demais. Segundo, solteiros.
É só observar a sua volta, não precisa fazer grandes pesquisas. É só você olhar a sua volta e você vai perceber quantos seres humanos solteiros temos hoje. Estéreis. Quantos médicos que se dedicam a isso estão faturando em dinheiro também para produzir a tal da fecundação artificial. Mas, acima de tudo, nós temos um personagem novo no planeta, que eu tenho um amor especial por ele. Digo que são os homossexuais. Porque do relacionamento homossexual não vai nascer filhos. Poderemos produzir filhos até em barrigas de mulheres homossexuais, mas por inseminação artificial, não por um relacionamento afetivo sexual. Então isso tudo mostra que a própria natureza providencia para você encontrar novos caminhos para qualificar o ser humano e não só multiplicá-lo. E por isso que eu digo que os homossexuais são agora, no século XXI e em diante, os anjos do planeta Terra, que nós conhecemos pouquíssimo sobre esses homossexuais injustiçados, tanto homossexuais femininos quanto homossexuais masculinos. Então, eu digo, porque aí, todo homossexual tem os 3 conjuntos de talentos, que eu me referi num encontro anterior, que é homossexual, é depressivo. Eu não conheço um homossexual que não seja depressivo, pelo menos dentro da conceituação do sistema Grisa. Mas todo depressivo também ele encaminha para a paranormalidade. E foi isso que o Dr. Wagner e o Dr. Rui Iversen, nós identificamos nos nossos estudos sobre paranormalidade, que o paranormal vem do sofrimento, e não há sofrimento maior que o sofrimento do depressivo. Então, aí temos também essa questão de que que os homossexuais são paranormais, mas os homossexuais podem ser mais felizes que outras pessoas, porque eles têm outro conjunto de talentos, que é o do superdotado. E o superdotado é que tem chance de ser o mais feliz do planeta. Então eu digo, nós temos que prestar muita atenção que temos para aprender com os homossexuais. Porque sempre na evolução do ser humano nesse planeta, primeiro começa a cuidar do lado mais material. E hoje os homossexuais são os que faturam mais, são aqueles que promovem o faturamento, inclusive de lojas especiais para homossexuais. Então o lado material está sendo visto e desenvolvido de uma forma especial. Mas também, depois do material desenvolvido, vem ao lado afetivo. Eu já falei aqui em programas anteriores, está inclusive num livro meu, sobre compreendendo a homossexualidade, que ninguém é um melhor enfermeiro do que um homossexual. E ninguém será santo sem antes ser depressivo, e consequentemente, eu digo, tem muito santo aí que não deixaram aparecer ainda, mas que é também homossexual. Mas que também é capaz de perceber o mundo, o que de fato faz a pessoa ser feliz. E o que faz a maioria das pessoas serem felizes, e que qualquer um de vocês pode observar a sua própria vida, ajudar os outros, perceber que você ajudou de fato o outro, você fica feliz. Por isso que as mães cuidam tão bem das crianças, pelo menos quem é mãe de verdade. Então, a mãe se dedica muito aos filhos, porque ela também tem uma recompensa emocional, uma recompensa mental por aquilo que ela beneficia a pessoa que depende dela, que são especialmente seus filhos. Então, tudo isso conta nesse processo. Completei a explicação, Douglas? Completou, doutor Pedro. Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Temos mais um minuto. Bem, eu queria dizer então a vocês, repetir o que eu falei no início do programa anterior, de que eu estou muito feliz em poder voltar à TV Floripa, canal 4 da NET, mas que também o nosso programa é
apresentado também por internet, tanto na TV Floripa quanto no nosso portal sistemagrisa.com.br. Perfeito. Então, com essas brilhantes observações do Dr. Pedro, nós encerramos o programa de hoje. Você pode assistir de novo esse programa no próximo sábado, às 19h30, e quinta-feira que vem, às 21h, nós nos encontramos aqui novamente com mais um episódio inédito de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Muito obrigado e boa noite.